E abri-la em Hebreus capítulo 2, vamos no 10 até o 13. 10, 11, 12 e 13. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Os irmãos devem se recordar, a mensagem de hoje é uma continuação da ministração de quarta-feira passada. Deve se recordar que nós estávamos apresentando aqui a explicação que o apóstolo nos dá acerca de Cristo numa relação profética com Adão, o Adão criado em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Como que o apóstolo demonstra que o alvo de toda a economia de Deus, o propósito de toda a economia de Deus está na pessoa, é a pessoa do seu Filho. É Jesus Cristo como a centralidade de toda a história. Podemos dizer que a história de Deus com a sua criação é uma história cristocêntrica. Ou seja, tem a Cristo, o Logos eterno, o Filho de Deus, como sendo o centro de toda a história. De modo que isso corrige o nosso olhar e o nosso entendimento, porque ocorre que muitos, ao ler a Escritura, veem Adão, o Adão criado em Gênesis, como sendo a figura central, ou como sendo o principal, a partir de quem todos nós viemos a existir, de modo que se constrói toda uma teologia com vistas a resgatar este homem, Adão, que caiu. Por isso que se faz, geralmente, todo o entendimento baseado na salvação do homem, como tendo um fim em si mesmo. Ou seja, elege-se a salvação do homem como sendo o tema central de toda a Bíblia. Como que se porventura Deus tivesse criado o homem, e então esse homem, por alguma razão, ele caiu, então o Senhor vem para resgatá-lo, para devolvê-lo o Éden perdido, para devolver a ele, no caso, o jardim, o paraíso restaurado. E não é isso o que diz a Escritura, uma vez que o apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 2, ele nos fala acerca de um mundo por vir, versículo 5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. E aí ele passa nos versículos 6, 7 e 8, a fazer menção tanto a Gênesis capítulo 1 e 2, a criação do homem, quanto a Salmo capítulo 8, quando Davi, ele faz todo um questionamento. Os versículos 6, 7, 8 e 9, o apóstolo nos mostra como que aquilo que fora dito em Gênesis capítulo 1 e 2, com relação ao homem original, no sentido de que o homem ele foi criado um pouco menor do que Deus, ou por um pouco menor do que Deus, ou do que os anjos, que ele foi coroado de glória e de honra, e que a ele foi dado o domínio sobre todas as coisas, o apóstolo nos mostra como que aquilo era uma profecia que se cumpriria, ou que se cumpriu, ou que há ainda de se cumprir cabalmente, na pessoa do Cristo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quando aqui no versículo 9 ele diz: vemos todavia, porque no versículo anterior ele diz: ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, a este homem. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. De sorte então que com esse entendimento, se alguém tiver alguma dúvida, deverá assistir à ministração da semana passada. Através desse entendimento, nós vemos como que toda a economia de Deus converge na pessoa de Jesus Cristo. E é neste ponto que nós tocamos aqui um aspecto orgânico dessa verdade. E é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Porque o versículo 10 diz assim, olha: porque convinha que aquele
por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Então nós temos aqui Jesus Cristo como sendo o centro da história, o alvo de toda a economia de Deus. E em seguida nós temos agora o que a Bíblia chama os muitos filhos sendo conduzidos à glória. É o que nós chamamos, em termos gerais, de salvação, a salvação do homem. E esse é um ponto importante, haja vista que esse tema salvação tem sido muito mal compreendido ao longo de toda a história da igreja. Inclusive, mesmo hoje, no pleno século XXI, são raras vezes que nós encontramos alguém que fala com propriedade acerca da salvação, no sentido do verdadeiro conceito, o que é a salvação. Muitos entendem que a salvação ela acontece tão somente no plano do espaço e do tempo. Ou seja, uma visão de que no futuro, uma visão escatológica, em algum momento da história, Deus virá, na pessoa do seu Filho, para livrar os bons, levando-os para o céu, ou para um paraíso, e lançando os maus no lago de fogo. É aquela ideia de um Deus que ele tem um povo seleto, e esse povo, teoricamente, seria aqueles que corresponderam ao desejo de Deus e corresponderam à vontade de Deus, e corresponderam cabalmente a essa vontade de Deus, por isso que eles são um povo que Deus gosta deles. Então Deus vai levá-los para o céu em razão da sua suposta obediência. Ao passo que o restante da humanidade, na sua maioria, porque não estava de acordo, dizem, com a vontade de Deus, Deus jogará essas pessoas no lago de fogo. E então deixa de compreender que quando a Bíblia fala sobre a morte eterna, e esse é um tema bíblico, ninguém pode negar isso, quando fala sobre o lago de fogo, que é a segunda morte, está em Apocalipse capítulo 20, vê-se claramente que a Bíblia diz que o lago de fogo ele foi feito para o diabo e seus anjos. Ou seja, o Deus que é onisciente e é também aquele que podemos colocar, que tem toda a autoridade e poder para decidir tudo como ele deseja, que é a sua soberania, quando Deus pensa a figura do lago de fogo, ele o faz para o diabo e seus anjos, o que pressupõe que a salvação para o homem e para a humanidade está proposta. É isso que nós vemos aqui no capítulo 2 de Hebreus, dá uma olhadinha. Versículo 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, no caso carne e sangue, também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha como esse versículo é amplo. E livrasse todos que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E esses que estão em escravidão, ou estavam em escravidão, são aqueles que têm o pavor da morte. É interessante como que, a despeito do conceito que se dá para a morte, nenhuma pessoa almeja pela morte. Pelo menos teoricamente falando, na sua maioria, um homem com a sã consciência, por mais que ele sofra, ele não quer morrer. Então nós vemos aqui como que há uma proposta de salvação. E o versículo, então, 16 diz, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então veja como que quando ele diz, não socorre a anjos, porém socorre a descendência de Abraão, é claro que a salvação está proposta para o homem e não para os anjos. Não se percebe essa questão? Agora, é lógico que alguém, ao tomar esse texto aqui do versículo 16, diria, bem, mas se é a descendência de Abraão, então significa os eleitos, o que excluiria, na verdade, todos aqueles que não estão dentro desta aliança abraâmica. E isso seria um caso muito sério, essa afirmação. E é isso porque, se você diz que só serão salvos os que estão dentro da aliança abraâmica, atenção, do ponto de vista histórico da aliança, a quem que você já excluiu aqui? Abel está dentro da aliança abraâmica? Não? Então estaria perdido. Noé está dentro da aliança abraâmica? Estaria perdido. Quantos homens de Deus houve
fora da aliança abraâmica, tomando como pressuposto a própria escritura, a história das personagens bíblicas. Então você diria que todos esses estariam condenados. Ninguém diria uma coisa dessa. O que significa que a aliança abraâmica, ela é um conceito, não exatamente um fato histórico. Vejam, não estou negando que Deus historicamente tenha feito uma aliança com Abraão. Entretanto, essa aliança ela não se limita ao tempo. Isso porque, do ponto de vista da Escritura, qual que é a primeira aliança? A de Abraão ou a do Sinai? Qual que é a primeira aliança? A de Abraão ou a do Sinai? A de Abraão, que vem muito antes do Sinai. Não é isso? Entretanto, qual que é a nova aliança? Não é a de Cristo, que é a de Abraão? A de Abraão, que é a primeira, atenção, antes da do Sinai, se torna agora a segunda, porque só pode ser nova aliança porque houve uma anterior, que é a velha. Então a segunda é a primeira e a primeira é a segunda. Tem sentido. Vamos lá, eu vou explicar para os irmãos. Quando nós vamos ler na Bíblia, de Gênesis adiante, a primeira aliança dessas que nós estamos cogitando, há outras alianças. A primeira aliança dessas que estamos cogitando é a de Abraão. Deus faz aliança com Abraão, ali em Gênesis capítulo 17. Está feita a aliança. Depois, 430 anos depois, Deus faz aliança com Moisés no Monte Sinai. Então, até aqui nós temos a primeira aliança, é a abraâmica. Ela vem antes da aliança do Sinai. A do Sinai seria qual? A segunda. Porém, como a aliança de Abraão, ela representa a nova aliança que Cristo faria, quando Cristo faz a aliança com o seu povo, ele o faz antes ou depois da aliança do Sinai? Depois. Então a do Sinai ficou sendo qual? A primeira, em relação à de Cristo, que vem segundo. Por isso que essa aliança de Cristo, que é a abraâmica, que seria a primeira, mas agora ficou sendo segunda, porque veio depois do Monte Sinai, é chamada de nova aliança. Só pode ser nova aliança porque existe a primeira, que agora é velha aliança. Então, essa ordem, aliança abraâmica, aliança do Sinai e aliança de Cristo, tanto a de Abraão quanto a de Cristo, elas são uma só. Então, a de Abraão, ela no momento é a primeira, no segundo momento ela é a segunda. O que significa isso? Que nós não podemos tomar a aliança abraâmica simplesmente de um ponto de vista histórico. De sorte que a aliança abraâmica, ela, pelo seu próprio conteúdo, precisa incluir todas as famílias da terra. Lembra que Deus falou para Abraão? Em ti serão abençoadas todas as famílias protestantes e evangélicas. É isso? Todas as famílias da terra. O plano de redenção, ele visa alcançar todas as famílias da terra. É lógico que aí alguns irmãos poderão questionar, e com razão, os irmãos, inclusive, que vierem à conferência, vão ouvir muito isso, porque a conferência vai tratar exatamente desse plano de redenção, na sua perspectiva, no sentido de incluir toda a humanidade. Poderia perguntar o seguinte, mas então, como é que pode ser? Como é que Deus pode salvar o crente em Jesus Cristo, do século 21, com alguém que porventura não tenha crido no Evangelho, do modo como nós cremos, e não tenha recebido do modo como nós recebemos? Aí, nesse caso, na economia de Deus, Deus tem um propósito, e tem uma maneira de alcançar cada homem, onde quer que ele esteja, no tempo e no espaço. O certo é que Deus é justo, e quando Deus então julgar a humanidade, ele o fará baseado nos princípios que ele próprio estabeleceu. Porque geralmente o homem faccioso, o homem que pensa como uma seita, geralmente ele pensa assim: Deus vai julgar a mim e vai julgar o índio lá sei lá, um lugar bem remoto, com os mesmos critérios. Chegar para o índio e falar: o senhor índio, o senhor crê em Jesus Cristo? Ele vai falar: quem é Jesus Cristo? Não, mas não interessa, você creu ou não creu? Vai dizer: eu não sei, eu não queria, eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei do que se trata. Não, então você está o quê? Condenado.
Mas você que é do século XXI, que morava em Taguatinga, na Ceilândia, que seja, plano piloto, você que ouviu o evangelho, você que tinha na sua casa 30 bíblias, cada uma de uma versão diferente, bíblia de comentários, bíblia de estudos, você está salvo. Então, essa é uma maneira muito mesquinha de se ver a salvação de Deus. Bem, de todo modo, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que a salvação de Deus proposta ao homem, este homem se pode entender com um H maiúsculo, no sentido de ser a humanidade, não é uma mera salvação espacial, não é uma mera salvação temporal, como que Deus viesse aqui agora, salvar o grupinho dele do lago de fogo, um tacho de fogo fervendo, para levá-los para o céu. Isso não é verdade. Salvação, no termo mais preciso da palavra, quer dizer a salvação do homem por meio do evangelho que age dentro do homem. A salvação, ela é primariamente a salvação daquilo que nos corrompe interiormente. É a salvação de uma degradação que age dentro do homem. É tão verdade o que nós estamos colocando, que a religião, sobretudo a religião do cristianismo, só consegue ver os aspectos exteriores e materiais da coisa. Querem ver? Eles colocam Deus salvando o homem do lago de fogo para levá-lo para o céu. Ele coloca o homem para fazer um conjunto de coisas exteriores, para que uma vez que ele cumpra aquelas coisas exteriores, ele seja então aprovado por Deus. E ele se esquece que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. É o poder que opera dentro do homem. Por esse motivo, essa visão distorcida é que se entende o mundo como sendo coisas. Ou seja, o que o cristianismo chama de mundo? O que é o mundo? Já ouviram falar de música do mundo? De roupa do mundo? A moda do mundo? Os costumes do mundo? O que o cristianismo, sobretudo essa linha mais rigorosa, que é essa linha do movimento evangélico, o que eles chamam de mundo? O que é o mundo? É tudo aquilo que a igreja não ensina. Digamos que se uma pessoa, supostamente do mundo, faça uma canção. Podemos pegar aquela canção, eles estão loucos, né? Salvo engano. Não é essa mesma, não? Não, eles estão surdos. Eles estão surdos. Pensa numa letra. Esquece quem foi que fez a música. Pensa numa letra que fala que a humanidade, os homens de maneira geral, não estão escutando a voz de Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar, para redimir. Só que os homens estão surdos e não podem ouvir o evangelho. E a música acaba apelando, fazendo um apelo para que os homens escutem a voz de Cristo Jesus. Só que como essa música foi feita por uma pessoa que não é do segmento evangélico, aí se diz, essa música é uma música do mundo. Aí vem outro, um tal de fulano de tal, não vou dizer o nome, e ele é crente, ele é evangélico, ele é gospel, cantor gospel. Aí ele faz uma canção que fere a Escritura, fere a verdade de Deus em algum aspecto que seja primordial. Aí os crentes falam, não, essa música é de Deus. Por que é de Deus? Porque foi feito pelo Fernandinho. Porque foi feito pelo... Hein? A Mariazinha que seja. Ou quem quer que seja. Ou seja, a classificação se dá no âmbito dos contextos sociais. Se esse grupo é dito evangélico, é de Deus. Se aquele não é, é do diabo. Então vejam como que a visão é sempre exterior. De sorte que eles dizem, se você deixar isso e fizer aquilo outro, você estará salvo. Se deixar de fazer isso, você será condenado. Ao passo que a salvação é algo orgânico. A salvação, ela deve ocorrer primariamente, é lógico que ela terá o seu aspecto espacial e temporal, mas, antes de tudo, a salvação é a salvação que o homem experimenta do seu próprio pecado, é a libertação do pecado, é a cura do problema do pecado, da doença do pecado, dessas trevas que operam dentro do coração do homem. Esta é a razão, porque aqui em Hebreus capítulo 2, o apóstolo vai colocar a questão da salvação nos seguintes termos.
Atente para isso. O versículo 10 diz: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. E aqui nós extraímos 3 coisas muito importantes. A primeira: aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Esse é o primeiro ponto. Deus está conduzindo-nos à glória. Deus está conduzindo os filhos à glória. E deve-se entender filhos aqui do ponto de vista da descendência de Abraão, dos filhos de Abraão, aqueles que por uma aliança de Deus com a humanidade, decidiu salvar o homem do seu pecado. Primeiro ponto é: Deus está conduzindo muitos filhos à glória. Agora a pessoa pergunta: mas como é que é este conduzir muitos filhos à glória? Aí eu pergunto para vocês: será que eu, cada um individualmente, se vê de maneira experiencial, de maneira prática, esse ser conduzido à glória? Quanto tempo você tem de cristão? E julgando esse tempo que você tem, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você se sente que você está dando passos em direção à glória? Ou será que você se sente ainda, na sua experiência, estagnado, na mesma condição de que quando você começou nesse processo de salvação, sem mudanças reais no seu coração? Eu falava ontem à noite para uma pessoa, dizendo o seguinte: olha, infelizmente nós somos assim. Infelizmente, nós somos assim. A pessoa às vezes vai para uma reunião da igreja, no domingo, aquele grande culto. Aí a pessoa vai para uma reunião de quarta-feira, de estudo da palavra. Que maravilha. Aí ela vai para uma reunião de oração, terça-feira. Que coisa magnífica. Por causa dessa regularidade, dessa assiduidade, dessa disposição, a pessoa pensa: então eu estou bem com Deus. Aí eu olho para o Davi, coitado. O Davi, ele não vem na reunião de oração, ou na reunião de domingo, ou ele não faz aquilo que eu faço. Aí começa aquela comparação: eu me visto dessa maneira, eu me esforço para ser assim. Ao passo que o Davi não, o Davi é relaxado, Davi tal. Aí nessa comparação, nós entendemos que nós estamos caminhando e que ele está parado. Ao passo que nós estamos julgando aqui a salvação do ponto de vista meramente formal. Ou seja, todas as coisas, ou as formalidades, ou as atividades espirituais, elas são de extrema importância. Oração, leitura da palavra, comunhão, reunião, o ofertar, o testemunhar. Ou seja, tudo o que se pode fazer é extremamente bom quando você toma cada uma dessas atividades como sendo um momento íntimo com Deus, como sendo um momento de autorreflexão, como sendo um momento em que você aproveita em oração para se inserir de coração dentro desse processo de ser conduzido à glória. Eu quero dizer que a mera formalidade não implica e não significa que estamos sendo conduzidos à glória. E isso é uma luta muito grande, porque, infelizmente, toda a nossa herança é uma herança de formalidades. É uma herança de rituais, de usos e costumes. Infelizmente, tudo na vida cristã se resume aos olhos da religião como sendo coisas. Ou seja, o nosso coração nunca é alvo da salvação. Então nós temos que olhar para dentro de nós. Você vem à reunião de quarta-feira, tem que olhar para dentro de você. Não é o fato de vir, mas é usar esse estar aqui para poder olhar para dentro de si. Aí você vem à reunião de oração. Não é o fato de você vir, mas é o fato de você usar o estar na reunião de oração para olhar para dentro de si. Para que a luz do Evangelho, a luz que provém da oração, a luz que provém da comunhão, a luz que provém da leitura da palavra, a luz que provém da pregação, possa nos iluminar interiormente. E aí sim, nós vamos começar a perceber que nós estamos caminhando para a glória. O primeiro ponto é esse: Deus está
conduzindo muitos filhos à glória. E isso implica um caminhar. Conduzir, ele está levando. O que significa que nós estamos dando passos em direção à glória. E olha que o termo glória, ou glorificação, como está lá em João capítulo 17, significa exatamente a manifestação de Deus. Estarmos nós caminhando, ou sendo guiados, ou conduzidos para a glória, significa que nós estamos caminhando para a manifestação de Deus, por nosso intermédio, o que é a manifestação dos filhos de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero que os irmãos atentem, que os irmãos apreendam, que os irmãos reflitam, é o fato de que a salvação é um ser conduzido a cada dia em direção à glória. Como essa glória é a manifestação, então nós estamos sendo conduzidos para um momento, não é para um lugar, é para um momento em que os filhos de Deus, ou como diz o texto, a descendência de Abraão, as famílias da terra, chegarão a uma condição de verdadeiros homens feitos à imagem de Deus. Tem coisa mais linda quando você olha para Gênesis capítulo 1 e 2. Deus criou o homem do pó da terra e Deus o fez segundo a sua imagem e semelhança. É certo que hoje, ao olhar para a humanidade, de maneira geral, nós não podemos ver ainda a imagem de Deus refletida nos homens. Ou podemos? Nós vemos ainda muita manifestação do pecado, do egoísmo, da maldade. E essa maldade, fruto do egoísmo, se manifesta em níveis diversos. Desde aquele que mata ou que estupra, e depois mata e esquarteja, até aquele que, na maior das boas intenções, dentro da sua mente cauterizada, condena uma pessoa com aquilo que diz. Então, os muitos filhos sendo conduzidos à glória, implica um processo de salvação, em que esses filhos estão sendo levados para a manifestação dos filhos de Deus. Quando, como diz lá em Mateus capítulo 5, quando diz que os mansos herdarão a terra, quando diz que os puros verão a Deus. Olha as características dos corações destes, que lá em Mateus capítulo 5, são ditos cidadãos do reino dos céus. Ou seja, é um homem que está agora, de fato, de acordo com o próprio Deus. Qual que é o padrão de Deus? Sede vós perfeitos, como é o vosso Pai Celeste. É lógico que esse perfeito, como é o vosso Pai Celeste, não significa que nós vamos nos igualar a Deus em perfeição, mas o que Jesus chama de perfeição do Pai Celeste? Querem ver? Abra a Bíblia dos irmãos lá em Mateus capítulo 5, e a gente retorna para cá já já. Versículo 44 em diante. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, conclui-se: sede vós perfeitos, como é o vosso Pai Celeste. A perfeição, aqui indicada por Cristo, é o amor. O amor que é o vínculo da perfeição. Encontrar essa perfeição, ou alcançar essa perfeição, significa chegar num momento e numa experiência de salvação tal, em que nós poderemos organicamente, sem imposição, sem constrangimento, sem coerção, poderemos amar. Simplesmente amar, mas não é amar os amigos somente, amar os inimigos também. Ou seja, é um nível de crescimento de Deus muito grande. E isso eu falo porque,
quando nós lemos a Bíblia, eu quero trazer aqui um entendimento muito importante acerca desse crescimento. Podemos chamar esse crescimento de as etapas pelas quais a humanidade passa, porque aquilo que o homem individualmente experimenta, na verdade que o homem individualmente ele não vai crescendo, intelectualmente, espiritualmente, afetivamente, ou não vai? Não é o certo que quando nasce uma criancinha, ela vai crescendo e desenvolvendo suas faculdades e vai se aperfeiçoando até se tornar uma pessoa de bem? Hein, pessoal? Esse processo que acontece individualmente com a criança, ocorre também com a humanidade. Como se a humanidade fosse um único homem que ao longo das eras vai crescendo. Podemos dizer então que na antiguidade a humanidade estava na sua tenra idade. E então ela vai evoluindo e vai crescendo. Então como é que nós podemos aferir a questão do crescimento, seja ele individual ou de uma humanidade? Lembre-se, nós estamos colocando aqui de que Deus está conduzindo os filhos à glória. Há uma condução. Como é que eu, Alexandre, posso saber exatamente se os meus comportamentos, se o meu agir, se os meus relacionamentos, eles estão ou não em pecado? Esse é um ponto extremamente importante. Você identificar e definir exatamente o que é pecado para você ou não é pecado. Para tanto, nós temos que entender que eu só posso definir o que é pecado se houver uma ética objetiva, uma moral objetiva e não subjetiva. O que é subjetivo? Eu penso que fazer isso é pecado. Aí vem outra igreja, denominação. Não, eu penso que isso não é pecado. Pecado é essa outra coisa. Nós vamos observar que cada grupo denominacional aponta uma coisa como pecado e não há acordo geral sobre o que é o pecado. Cada um tem uma ideia diferente do que é o pecado. Isso é entender o pecado do ponto de vista subjetivo. Então, para que haja de fato alguma coisa chamada pecado, é preciso que haja uma norma objetiva, que não dependa de mim, para que aquilo seja ou não pecado. Uma norma fora de mim, que serve para todos os homens. Essa norma é Deus. E esse Deus se caracteriza pela sua perfeição, que é o amor. O vínculo da perfeição é o amor. Sede vós perfeitos, como é o vosso Pai Celeste. De que maneira? Amando os amigos e amando os inimigos. E Paulo conclui dizendo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, que depois que todas as coisas passarem, ficará por fim somente o amor. Porque restam ainda 3 coisas, ele diz: a fé, a esperança e o amor, sendo o auge de uma experiência com Deus aqui na terra, porque fé e esperança só se aplicam aqui na terra. E ele diz, e dos 3, o mais importante é o amor. Quando o homem cruzar a linha da eternidade, a linha do tempo, que divide o tempo para a eternidade, quando ele entrar para a eternidade, já não restará mais a esperança e nem a fé. Porém, o amor há de permanecer. Por isso que o amor é o vínculo da perfeição. Por isso que Deus, o Deus perfeito, é colocado como sendo uma perfeição que se manifesta no amor. Ou seja, ser conduzido à glória, portanto, é sermos conduzidos a esse estágio de um coração tal, de amar de tal maneira, como Deus ama a todos, que nós então seremos manifestados como filhos de Deus. Agora, se Deus é essa norma, e é uma norma objetiva, e ela é muito grande, poderia ser essa norma aplicada a todos os homens, indistintamente do seu crescimento espiritual, do seu entendimento acerca de Deus? Sim ou não? Então vamos pensar. Vamos voltar lá na antiguidade, vamos ver como é que Deus vai trabalhando a questão desse crescimento dos homens sobre a terra, como é que eles vão caminhando para a glória. Vamos nos situar na época antes da lei de Moisés. Porque quando vem Moisés, ele vai trazer a lei, e a lei vai trazer vários parâmetros de comportamento, de moral, de ética, de relacionamentos. Antes de Moisés, o próprio povo de Israel e as outras nações viviam da seguinte maneira. Observem. Alguém fazia contra você uma ofensa.
Aí você, para se vingar, ia lá e descontava 100 vezes mais aquela ofensa. Era uma justiça ilimitada, uma vingança ilimitada. Alguém ia lá na sua tribo, matava uma pessoa, aí a tribo ia lá, matava toda a outra tribo. Por causa de um, morriam milhares. Isso é antes da lei de Talião. Vem Moisés e faz o quê? Está errado, pessoal. Quando vem Moisés, nós temos um nível de consciência da verdade acima dos anteriores. Moisés vai estabelecer, pessoal, é olho por olho e dente por dente. A partir de agora, aquele povo de Moisés já cresceu um nível de entendimento. Agora eles sabem que se porventura alguém ofender o outro, esse outro ele poderá, sem cometer nenhum pecado, efetuar uma justiça limitada. Quando ele descontava aquele mal, ele estaria bem com Deus. Porque o seu entendimento levava à compreensão dessa permissividade divina de poder pagar olho por olho e um dente por outro dente, não um dente pelos dentes da boca toda do outro. Agora, essa pessoa nessa condição, imagine só, se porventura ele retrocedesse e ele então descontasse ou exercesse uma vingança ilimitada, ele agora teria aqui consciência de pecado. Em relação ao que está estabelecido, olho por olho, dente por dente. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, para essa pessoa no tempo de Moisés, o que era o pecado? Era pagar uma injustiça por 1000 injustiças. Porque agora ele tem um padrão. Se ele fizer olho por olho, ele se sente o quê? Bem. Essa pessoa seria uma pessoa de bem, seria um homem bom. Olha que coisa maravilhosa. Porém, segue-se mais um passo adiante. Quando então vem a ideia de que quando você retribui o mal com o mal, isso não é bom. O homem vai crescendo, vai entendendo, não, quando alguém lhe fizer o mal, você não retribui com o mal. Você recebe a ofensa ali com resignação. Pronto. Você simplesmente recebe, não devolve. Essa pessoa que chega a esse nível de compreensão, se ela porventura voltar um nível anterior e pagar o mal com o mal, ela comete o quê? Pecado. Mas se ela tão somente não retribuir, ficar calada com resignação, ela está no padrão certo. Observe que é possível que alguém lá atrás não cometa pecado, o que está à frente cometa o pecado quando volta atrás, mas que não comete pecado quando retribui o mal com o mal, em relação a este que já cresceu no entendimento e entende a Deus e conhece a Deus e sabe que ele não deve retribuir o mal com o mal, ele tem que sofrer com resignação. Este desentendimento só comete pecado se ele, sabendo nesse nível de consciência que não deve retribuir o mal com o mal, que deve sofrer com resignação, se ele devolver o mal com o mal, pagando com a mesma moeda, olho por dente por dente, ele comete pecado. Os irmãos entendem isso, não? Deus é a perfeição. Deus é santo. É o santo. Ele é o padrão, é o modelo, é a norma objetiva, é o alvo para o qual todos os homens estão caminhando e devem caminhar. O problema é que, sendo Deus essa norma objetiva, os homens, ao longo do tempo, eles possuem níveis de consciência acerca de Deus diferentes. Você não pode comparar a compreensão que nós temos de Deus hoje com a que tinha o povo de Israel lá no deserto. Os irmãos estão entendendo aqui a ordem? Quem está entendendo? Perfeitamente? Então, chegamos num nível de entendimento em que a humanidade, ou você mesmo, entende a Deus e apreende a verdade até esse nível em que você fala, ora, eu sofro a ofensa e eu não devo retribuir olho por olho, dente por dente. Eu não devo retribuir. Eu devo sofrer com resignação. Se você voltar ao nível de consciência anterior, aí você comete pecado. Aquele que está no nível anterior de consciência,
olho por olho, dente por dente, que não alcançou ainda a ideia de sofrer a ofensa e não retribuir. Esse aqui não comete o pecado dentro desse nível de consciência. Esse aqui, sim, porque ele já alcançou, porque ele já cresceu. É a mesma coisa você fazer assim, olha, por exemplo, um animal é egoísta? Um animal é egoísta? Nas suas ações, ele pensa no próximo? Pessoal, vem cá, comer uma presa aqui, vamos dividir todo mundo, cada um como um pedacinho. Ele faz roubar a presa do outro e fugir. O animal é egoísta nas suas ações, mas como ele não tem o nível de consciência que nós temos, aquilo não pode ser chamado de pecado. Ou pode? Não pode. Pode? Ah, o animal é pecador, ele é egoísta, ele não divide o pão com os animais. Ou seja, sendo ele egoísta, ele não alcançou um nível de compreensão acerca de si mesmo, nem acerca do outro, nem acerca de Deus, então ele não pode ser chamado isso de pecado. O pecado, ele está dentro da sua concepção de Deus, quando você, conhecendo, infringe aquilo que Deus deseja. Porque pecado, do grego hamartia, quer dizer errar o alvo. Quando você tem um alvo, você conhece o alvo, e você erra o alvo, comete pecado. Então tem esse nível aqui, nós paramos aqui no nível da resignação. Porém, ainda há outro nível que a palavra nos apresenta. É quando, agora um pouco mais adiante, a pessoa entende. Não somente eu não devo cometer uma vingança ilimitada, sofrendo uma ofensa, pagando com 100 ofensas. Nem também eu devo viver uma vingança limitada, olho por olho, dente por dente. E não somente eu tenho que sofrer a ofensa e ficar resignado, eu preciso pagar o bem com o bem. Então, se eu recebo uma ofensa, eu devo pagar o mal com o bem. Obrigado. Entende-se que deve-se pagar o mal recebido com o bem. De sorte que se a pessoa recebe uma ofensa, ela devolve um bem. Uma ofensa, um bem. Perfeito ou não? De modo que essa pessoa que entende que tem que se pagar o mal com o bem, se ele retroagir para mera resignação, ele peca. Mas como é que ele peca? Eu sou obrigado a retribuir o mal com o bem, não basta eu ficar resignado. Você peca porque nesse eixo de ascensão em direção à perfeição, você tem que chegar naquele que é perfeito. Não é que você é obrigado, é que você chegou a um nível de compreensão acerca de si mesmo, acerca do outro e acerca de Deus, de que você deve pagar o mal recebido com o bem. Mas aí vem Jesus Cristo, que é a maior manifestação de Deus sobre a terra, no sentido de que é a expressão exata. Aí chegamos no Evangelho, em que Cristo fala, olha, quando alguém te tomar a túnica, você oferece-lhe a capa. E aí ele vai colocando tantos comportamentos, quando Pedro pergunta quantas vezes se deve perdoar, 7 vezes está bom? Aí Cristo faz lá umas contas, no sentido de mostrar uma plenitude de perdão, que nunca se acaba. Ele fala, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, é um nível ilimitado de retribuição de bem para a ofensa que você recebe. De sorte que quando chega em Cristo, você sabe que por uma ofensa recebida, você não tem limites de bens e benefícios a retribuir aquele que lhe ofendeu. Este é Deus. É aquele de quem está dito em Mateus capítulo 5, que ele dá a chuva, o sol, o ar que se respira, a vida, o alimento, todas as coisas boas, para os maus e para os bons. Já imaginaram, irmão, se o homem tivesse no poder do homem o distribuir esses bens de Deus? Tudo bem, dessa vez nós vamos dar a chuva e a comida e o sol para todos os maus, dessa vez também. Agora vamos ver se vocês melhorem, tá bom, pessoal? Tem que dar uma melhorada, porque senão fica difícil. Aí daqui a pouco os maus continuam maus. Aí reúne um conselho, e aí? Não, nós somos amor, nós temos amor. Olha, nós vamos retribuir, nós vamos dar de novo
o ar que se respira, a vida, a chuva, tudo de bom para vocês. Agora, olha, está chegando no limite, já dei muita chance. Chega uma hora que esse homem tão bondoso, fala, pessoal, não dá mais. Vocês concordam que não dá mais? Tem um fim, se esgota. A maior bondade do homem se esgota. A paciência do homem se esgota. Mas Deus é inesgotável em bondade, em amor, em misericórdia. De sorte que muitas vezes você vê tantos ímpios que prosperam. E aí vem aqueles que perguntam, né? Como diz o salmista, por que Deus faz os maus prosperarem? Ou por que Deus permite que os maus prosperem? A explicação é clara. Deus é amor, e esse amor é ilimitado. De modo então que no plano dessa salvação que se opera em nós, estamos sendo conduzidos à glória, nós temos que atentar para aquilo que nós temos recebido. O que você tem recebido de Deus? Até que ponto você tem compreendido de Deus, tem assimilado de Deus? Até que ponto a sua consciência acerca de Deus tem aumentado? Para que você possa aferir, então, se você está caminhando, ou se você está estagnado, ou se você está retrocedendo. Infelizmente, a verdade é que ainda muitos de nós ainda estamos lá no olho por olho e dente por dente. Sim ou não? Tudo bem, nós não aceitamos a vingança ilimitada. Isso não. Vivemos num Estado democrático de direito. Agora, olho por olho é justo. Sim ou não? Olho por olho é justo. É mais do que justo. Só que como nós temos recebido o Evangelho, temos recebido a revelação, estamos vivendo o nosso tempo de palavra espírito, quando nós aplicamos o olho por olho, nós estamos pecando. E estamos errando o alvo. E não somente errando o alvo, mas isso prova que nós estamos atrasados nesse caminhar de ser conduzidos à glória. De sorte, então, que o primeiro ponto que eu pedi para os irmãos atentarem é o fato de que o Pai está conduzindo muitos filhos à glória. Esses filhos são a descendência de Abraão. A descendência de Abraão são aqueles que herdam a salvação por meio da fé, não por meio de obras. Ou seja, Abraão é o pai somente dos circuncisos? Romanos capítulo 4. Abraão é o pai somente dos circuncisos ou também dos incircuncisos? Abraão, ele está ali entre os incircuncisos e os circuncisos. Por isso que ele é o pai da fé, porque ele não é propriedade do povo de Israel. Há um erro muito grande quando o povo de Israel elevava a ideia de o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. No sentido, como eles pensavam, de que o Deus verdadeiro era o Deus exclusivo de um povo. Isso foi o grande problema que Paulo, sobretudo, enfrentou quando foi pregar o Evangelho. Os demais apóstolos também sofreram o problema. Agora, quando Paulo ele quebra esse paradigma, dizendo que o Evangelho levado aos gentios era uma verdade que estava oculta, em mistério, e que aguardava um tempo necessário para que ela fosse revelada, e de que ele, Paulo, havia recebido por essa dispensação da graça para que ele pudesse ser o dispenseiro fiel de levar a verdade ao mundo inteiro. Então, quando diz o Deus de Abraão, temos que entender que Abraão não está para os circuncisos somente, ele está para os incircuncisos e os circuncisos. Vamos ver isso na Bíblia? Romanos capítulo 4, versículo 9 em diante. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Os irmãos ficarem atentos, os circuncisos são o povo de Israel. Os incircuncisos é qualquer um que não é povo de Israel. Tá bom? Então essa pergunta, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então, qual é o argumento aqui? Diante da proposição, olhem para mim,
diante da proposição, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Essa é a proposição. Abraão é o homem proposicional que recebe essa chancela. A fé lhe foi imputada para a justiça. Diante dessa proposição, essa bênção é só para os circuncisos ou também para os incircuncisos? A resposta está em Abraão. Abraão é a referência. Olha o versículo seguinte como explica. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircuncidado? Quando essa fé lhe foi atribuída para a justiça, ele já era circuncidado ou ainda não era circuncidado? Não era circuncidado. Ora, então Abraão é uma referência dos incircuncisos. Então Abraão se liga primeiramente aos incircuncisos. Abraão não tem ligação primária com a nação de Israel. Não. Antes de pensar em Israel, ele está ligado organicamente aos gentios. Abraão, portanto, é a referência para os gentios, e não somente para os outros. Versículo 11. E recebeu, vamos botar no 10, né? Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Resposta, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então, essa bênção, ela está para Abraão incircunciso, para Abraão gentil. Isso é um golpe na teologia judaico-cristã, não, pessoal? Pastor Renato, que sabe das teologias, isso é um golpe, não é? É um golpe, porque agora Abraão, antes de mais nada, está do lado de cá. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, menos dos incircuncisos. Não? Para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então fica muito claro aqui, que essa ampla salvação de Deus, ela está não para um grupo minoritário de pessoas, como era o povo de Israel então, mas Abraão, ele liga todos, desde os eleitos de Israel, a nação santa, como todas as outras nações. Então esse ponto que eu elegi, aqui em Hebreus capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, esse primeiro ponto, que os filhos de Deus estão sendo conduzidos à glória. Eu quero que os irmãos peguem isso, pensem isso e reflitam sobre isso. Você está sendo conduzido à glória? Quando você olha para o seu irmão, pensa num irmão seu, irmão de fé, pode ser daqui da igreja, de outra igreja, quem quer que seja. Como é que você julga? Ele está caminhando para a glória ou não? Ah, pastor, é difícil de falar. De fato, é porque quando nós julgamos a nós mesmos e aos outros, quais são os paradigmas que nós usamos? Qual é o paradigma? Quando eu olho, digamos, vou escolher uma pessoa para o Gil, será que o Gil está sendo conduzido efetivamente à glória? Porque o pai está conduzindo a glória, não está? Os filhos ou não? Agora, e o Gil? Como é que eu julgo? Eu vou dizer como é que eu julgo. Eu julgo olhando para ele e falo, rapaz, não sei, sabe? Esse irmão, ele ainda toca umas músicas, você sabe que o Gil é músico, né? Ele ainda toca umas músicas ainda mundanas. Inclusive, ele grava em estúdio para cantor secular. Você sabe disso? O que os irmãos acham disso? E o pior, para arrebentar meio mundo, ele toca na noite com a banda. Ixi, mas como é que você ganha dinheiro? Ah, você é professor. Então você tem a profissão,
Aí você ganha dinheiro. Gil, como é que você ganha dinheiro? Ele é músico. Ele tem que tocar, tem que ensinar a tocar alguma coisa com esse instrumento. Fala, não, Gil, infelizmente você pode até dar aula, mas só ensina música do Fernandinho. E se o aluno insistir em tocar um Chico Buarque, você diz que você não dá aula para ele mais, porque você quer ir para o céu da boca da onça. Não é assim que nós aferimos ou não é? Fala a verdade. Sim ou não? Nós aferimos de acordo com os padrões exteriores que a religião impõe. Nós ainda não conseguimos vencer esse problema do toque não toca, pega não pega, mexe não mexe. Nós não conseguimos ainda. E quanto mais nós não conseguimos, mais distantes nós estamos de olhar a essência da verdade no coração. O pior, nós condenamos pessoas justas e nós salvamos pessoas perversas. Levamos nós para os céus um tanto de pessoas perversas e nós condenamos pessoas boas. Querem ver uma coisa? Vamos perguntar. Chega para um crente qualquer, desses mais, fala assim, Madre Teresa de Calcutá está salva ou perdida? Se ele for um cara bastante esperto, sensível, ele vai dizer para você assim, olha, nós não podemos julgar ninguém, isso é coisa para Deus resolver. Sabe por quê? Porque ele não tem coragem de dizer salvo. Porque se a Madre Teresa estiver salva, ele está chancelando o catolicismo romano. Ou a igreja romana, ou que sejam as práticas romanas. Então ele não pode falar isso. Então ele vai julgar dentro de um padrão em que ele tem como sendo as práticas corretas do ponto de vista exterior e se esquece que a idolatria está na igreja católica romana, a idolatria está na igreja protestante, a idolatria está nas igrejas evangélicas, a idolatria está no de volta à palavra, a idolatria está dentro da sua casa, talvez com um filho, talvez com uma casa, talvez com um carro, talvez com o seu corpo. Idolatria é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus como objeto de admiração e de veneração. Então observe que o problema está exatamente onde? Aqui, ó. Então esse conduzir à glória é algo muito grande. Eu quero que os irmãos pensem isso. Porque cada dia que nós passamos sem refletir sobre isso, é provável que nós estejamos postergando esse chegar à glória ou à manifestação dos filhos de Deus. E o pior, nós vamos chegar lá. Por que pior? Porque você vai chegar. E se você posterga, você sofrerá. Postergar a manifestação dos filhos de Deus é prolongar os sofrimentos. Pastor, não entendi nada. É porque o segundo ponto que eu quero exaltar, aqui no capítulo 2, o primeiro foi, o pai está conduzindo muitos filhos à glória. O segundo ponto é, que aquele que está conduzindo, aprove ou convinha a ele, que aperfeiçoasse o autor, ou melhor, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ou seja, o pai não está conduzindo muitos filhos à glória ou não está? Esses filhos, eles têm salvação em alguém. Quem é o autor da nossa salvação? É Cristo. Então, conduzindo muitos filhos à glória, o pai tomou primeiramente a Jesus de Nazaré. Epa, vem cá você. Jesus de Nazaré é o modelo de aperfeiçoamento. De sorte que, olhem para mim, em nome de Jesus, que o ser conduzido à glória é passar por um processo de aperfeiçoamento, que a Bíblia vai chamar de santificação, de transformação, de conformação. Esse processo que a teologia dá o nome, né? Agora vamos falar sobre a santificação. Vamos falar sobre a transformação. Vamos falar sobre a conformação. São os itens, né? São os aspectos que se estuda dentro do tema geral, a salvação de Deus. E aqui Hebreus fala
com bastante simplicidade, aperfeiçoar-se. Ou seja, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E, portanto, o primeiro ponto quem é? Que nós temos que olhar para esse padrão de aperfeiçoamento, a Jesus de Nazaré. Aí indaga o pastor da igreja, aquele que está doido para encontrar uma falha no nosso ministério, para poder ter o que dizer. Igual os fariseus ficavam naquele tempo, tentando pegar Cristo numa situação, para ter de que o acusar. Então, nós estamos igualzinho, ou melhor, na condição oposta. Estão tentando nos pegar. Bem, Hebreus capítulo 2, versículo 10, eu quero que você olhe na sua Bíblia e verifique. Não está aí dizendo assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos a filho da glória, aperfeiçoasse, vírgula, por meio de sofrimentos, vírgula, quem? Aperfeiçoasse quem? O autor da salvação deles. Deles quem? Dos filhos. Então é dito claramente que o autor da nossa salvação passou por um processo de aperfeiçoamento. Agora, não confunda, e aqui nós temos que ser bastante criteriosos. Uma coisa é o Filho de Deus, o Logos eterno, enquanto Deus. Outra coisa é quando esse Logos se encarna e se faz homem. Este homem, esta humanidade, é que é alvo de aperfeiçoamento. O Logos eterno, enquanto Deus, não precisa de aperfeiçoamento e nem pode ser aperfeiçoado, uma vez que ele não pode sofrer nenhum tipo de variação e não pode ter nenhuma sombra de mudança, porque ele é a perfeição. Então, o que é alvo do aperfeiçoamento é essa humanidade chamada Jesus de Nazaré, gerada no ventre de Maria. E a prova está no próprio livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 7. Ele, vírgula, para que ninguém tenha dúvida, Jesus, vírgula, nos dias da sua, olha, é claro o texto, Jesus não é o nome do homem, ou é o nome de Deus? O nome do homem. O anjo disse, colocarás no menino o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então, ele, Jesus, nos dias da sua carne, deixa muito claro que é enquanto homem sobre a terra, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, vírgula, aprendeu a obediência pelas coisas que, embora sendo filho, aprendeu. Aprendeu o quê? A obediência. Por meio de quê? Das coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, engraçado, Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Jesus foi aperfeiçoado. Tornou-se o quê? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Não está aí na sua Bíblia? Da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, assim como o filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, uma vez aperfeiçoado, porque ele aprendeu, porque enquanto não aprende, não é aperfeiçoado. Uma vez que ele aprendeu, ele foi aperfeiçoado, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação de todos os que lhe, ou seja, se lhe obedecem, é porque esse obedecer, esses que obedecem a Cristo, aprenderam como Cristo aprendeu a obediência. Os irmãos conseguem perceber? Pastor, mas e o que tem a ver? Ou seja, o que isso vai mudar em quê? Nós temos que olhar para Jesus como o protótipo de uma humanidade que, tendo nascido aqui nessa terra, protótipo de um homem que, vivendo sobre a terra, ele aprendeu a fazer morrer a cada dia esta humanidade. Cada vez que ele abria mão, seja de qualquer coisa, inclusive daquilo que lhe é por direito. Por exemplo, Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estais nos céus,
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não existe um pão nosso de cada dia? Se o pão é nosso, então a oração nos ensina que o pão é nosso por direito. Eu tenho direito ao pão porque o pão é meu. Você tem direito ao pão porque o pão é seu. O pão nosso. Então esse pão só é nosso porque ele já nos foi dado pelo Criador. E portanto, se já nos foi dado, é nosso. Se é nosso, é direito. Agora, quando se abre mão do seu direito, em razão de uma coisa maior, como Cristo, por exemplo, quando ele foi começar o seu ministério, não pense você que ele foi obrigado a jejuar. Que havia uma lei dizendo, você vai jejuar 40 dias, 40 noites, porque você vai ter que enfrentar demônios. Não, aquilo, e ele vai dizer isso no finalzinho da tentação, quando ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, demonstra como que o Senhor, Jesus no caso, ele já estava ali aprendendo e colocando em prática o fazer morrer esta humanidade que exige tudo de bom para si. Tanto é verdade que quando você olha para o espírito, alma e corpo do homem, qual é a parte que mais exige, que mais reivindica? É o espírito, a alma ou o corpo? Corpo em primeiro lugar. Humanidade, esse mundo de contato, esse corpo de contato com o mundo físico, eu digo, esse corpo sensorial, ele está sempre reivindicando, sempre desejando. E esse reivindicar sempre é em detrimento de. Ou seja, se alguém tem que sofrer, que seja o Istvan. Eu não. Se alguém tem que comer, só tem um prato de comida. Nós somos dois, né? No mínimo aqui vamos tirar o para o ímpar, né? Mas se alguém pode até alegar, não, sou eu sou mais velho. O mais velho tem direito. Então, Jesus, enquanto homem, na sua vida humana, por tudo o que ele sofreu, em todos os aspectos da vida humana, fome, calor, dor, sono, cansaço, enfermidades, como é que ele encarava todos essas aflições da vida humana? Como é que ele encarava? Com murmuração? Achando ruim porque o fariseu, o pecador, tem um palácio e eu, filho de Deus encarnado, não tenho onde reclinar a cabeça? Por que nós gostamos tanto de falar daqueles que têm mais coisas do que a gente? A gente vai com inveja. Você viu lá? Uma crise dessa. Ó. É porque você não tem, aí você se acha no direito de você falar do outro que tem. Ou seja, você não consegue passar por todos os problemas dessa terra dando glória a Deus e graças a Deus, e fazendo de cada dificuldade um aprendizado, de cada situação um degrau, para você ascender e crescer enquanto homem, ser aperfeiçoado. O Filho de Deus ele teve uma vida humana, normal. Nós lemos agora, Hebreus capítulo 2, ele se tornou participante de carne e de sangue, a nossa semelhança. O que implica então que esses filhos que estão sendo conduzidos à glória, eles estão passando por todo um aperfeiçoamento, em todos os níveis e em todos os âmbitos. Seja no âmbito do espírito, seja no âmbito da alma, seja no âmbito do corpo. É um progredir, um avançar, um caminhar em direção à glória, e Cristo, portanto, se torna este protótipo para quem nós devemos olhar. Quanto aos nossos pecados que nós cometemos, porque essas aflições do mundo não são pecados, são as aflições do mundo. Jesus falou, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Encare as aflições da vida sempre com alegria, sempre dando graças a Deus por tudo que ocorre. Procura, não é? Então, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Agora, esse Cristo que passa por isso, torna esse protótipo que nos ensina, que nos mostra. Agora, veja o que vem em seguida no terceiro ponto. O primeiro, o Pai está conduzindo muitos filhos à glória. O segundo, o Filho, enquanto homem, Jesus de Nazaré, tornou-se o autor de nossa salvação,
na medida em que ele foi aperfeiçoado por meio de quê? De sofrimentos. Versículo 11. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Quem é esse que santifica? Quem é esse aqui no texto? Ó? Pois tanto o que santifica. Quem é esse que santifica? Cristo. Como é que eu sei? Pois tanto o que santifica, como os que são santificados. Quem são os que são santificados? Os filhos. Todos vêm de um só. Quem é esse um só? O Pai. Então, o Pai, tanto o que santifica é Cristo, como os que são santificados, somos muitos filhos. Então, agora no versículo seguinte, versículo 11, ele chama de santificação aquilo que no versículo anterior ele chamou de aperfeiçoamento. Estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo santificados. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. E aqui nós começamos a entrar para um aspecto mais profundo. É o terceiro aspecto, em que agora nós somos agora uma família. Os muitos filhos de Deus agora são uma família dentro de um processo. E é isso talvez que nós não entendemos quando nós procuramos uma igreja perfeita. O primeiro e grande erro de uma igreja é, apesar de não ver que todos estão nesse processo de aperfeiçoamento, exige, primariamente, que o pastor não tenha defeitos. Quem aqui quer uma igreja cujo pastor tem defeitos? Quem quer? Eu quero uma igreja que o pastor tenha defeito. Ninguém quer? Como é o pastor tem que ser? O pastor pode errar? Ele pode errar? E se errar eu saio da igreja. Isso é um grande erro, por não entender o que diz o texto, ó. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Ou seja, essa família, porque se Jesus é nosso irmão, nós formamos uma família que está sendo conduzida à glória, uma família de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. E o próprio Cristo, que já está aperfeiçoado, enquanto o homem na condição de Jesus, um homem que chegou até a morte plena, que foi a morte de cruz, ele não se envergonha. Igreja é exatamente um grupo de pessoas que se entendem como sendo aqueles que têm a Jesus por paradigma, que têm a Jesus como protótipo, que têm a Jesus como o que foi aperfeiçoado e aquele que está nos aperfeiçoando. Igreja é uma família de pessoas num processo de aperfeiçoamento. É por isso que há tanta acusação dentro das igrejas. Ou não há acusação? Pensa num lugar que tem acusação, é igreja. Porque é um querendo ser mais santo que o outro. É um querendo lançar o outro no inferno. Porque não se ajustou ao meu padrão de vida. Então, entra em seguida, como terceiro ponto, a família daqueles que estão sendo aperfeiçoados. Então, igreja, enquanto família, olha o versículo 12, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Essa reunião, o próprio Filho, o Cristo de Deus, ele participa, ele está ativo dentro dessa família, no meio dessa família, num processo de aperfeiçoamento. Versículo 14, versículo 13, e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Chegará o dia em que Jesus dirá isso, diante do Pai: olha, Pai, aqui estão todos os filhos que tu me deste, todos foram conduzidos à glória. Esses 3 pontos: o primeiro, o Pai está conduzindo muitos filhos à glória. Segundo, Cristo, o protótipo, aquele que enquanto homem foi aperfeiçoado
e tornou-se o autor da nossa salvação. 3, assim como o Filho de Deus se fez homem, ele veio, tem uma mesma fonte, se faz homem, como nós somos homem, tornando-se o cabeça de uma nova criação, agora está a nos aperfeiçoar a cada dia, está a nos santificar. Santificar é simplesmente separar. O que é separar? Separar o que de quê? Separar o homem criado do pecado que o usurpou, do pecado que invadiu o seu coração, que entrou dentro dele e que o faz morrer a cada dia. Então você vai tirando esse pecado enquanto egoísmo, enquanto maldade, enquanto trevas, para que o homem se liberte e possa desfrutar e viver unicamente o Espírito de Deus dentro dele. Então esse processo, ele está acontecendo hoje. Eu peço à igreja, em nome de Jesus, que considere essas palavras, que considere a nossa experiência orgânica de filhos sendo conduzidos à glória. Considere, em nome de Jesus, procure vencer essa ideia paralítica de vida cristã enquanto ritos e comportamentos exteriores determinados por uma religião. Não faça isso, esqueça todas as formas e comece a pensar em quanto Deus ganhou o seu coração. E para você aferir isso, eu trouxe um gráfico para os irmãos hoje, embora apresentado em palavras, dos níveis de conhecimento de Deus, para você saber até que ponto você alcançou de entendimento de Deus. Você ainda está lá em receber uma ofensa e devolver 100? Ainda está nessa cabeça ainda? A sua cabecinha ainda pensa assim? Se alguém matar meu filho, eu mato a família dele toda. Não? Então você ainda está no olho por olho, dente por dente? Talvez sim, não sei. Você sabe. Você sabe. Me ofendeu, a ofensa, a retribuição em ofensa é justa. Vai e volta, igual um bumerangue. Ou será que você já está na resignação? Não, ofendeu, eu vou ficar em silêncio, eu perdoo. Amém. Ou você já foi para o nível de você retribuir o mal com o bem. Ou você chegou no nível de não haver mais medida de retribuição, mas que você fará sempre o bem, orar, abençoar os inimigos, ajudar os inimigos, socorrer os inimigos, indefinidamente, independentemente de qualquer coisa, porque você já não faz mais a questão do mal. O mal sofrido já não é mais um problema para você. Você agora só entende que você tem que se dispor e você tem que se doar, porque você é um mordomo da verdade. Você é um mordomo de Deus. Você é um mordomo do amor. Eu acho que nós não chegamos nesse ponto ainda, né? Talvez estamos daqui um anterior para trás. Cada um deve orar e buscar isso. Há algumas pessoas perguntando, pastor, agora essa ideia de momento orgânico da igreja, a palavra espírito, o que significa? Significa exatamente isso. Nós quebrarmos as formas rígidas da teologia para poder, ao quebrar essas formas, extrairmos de cada uma dessas verdades teológicas a essência, o espírito dela. Se nós conseguirmos quebrar essas formas rígidas, esses invólucros, e você tocar a essência, como aquela mulher fez quando quebrou o alabastro, né? Quebrou aquele frasco e derramou o perfume. O que nos importa é o perfume. Às vezes o perfume está dentro lá da estrutura teológica. E você quer aquela estrutura, está certo em querer. Só que você quer preservar a estrutura e não quer tocar a essência. Nós precisamos tocar essa essência. Ainda que você quebre esse rigor teológico que nos engessa e que nos fossiliza. Amém, queridos? É lógico que esse orgânico, essa essência, não vai de encontro ao teológico. Não. Não desfaz. Mas o teológico, ele veio para trazer algo
que não é uma estrutura teológica, mas é uma verdade espiritual que pode e deve ser experimentada por todos nós. Este é o nosso momento. Amém, amados? Estão felizes com esse momento? Pelo menos em que nós estamos entendendo isso, né? Deus abençoe a todos os irmãos. Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltaapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.